Pesquisa Genial Quest apontou que a desaprovação do governo do presidente Lula chegou a 57%, o pior patamar do mandato. Já a aprovação caiu para 40%, também o menor nível registrado até agora. Ambas as variações ocorreram dentro da margem de erro. De acordo com a Quest, Lula voltou a ser mais aprovado do que desaprovado no Nordeste, com 54% a 44%. Antes, os indicadores estavam tecnicamente empatados, com 52% e 46%. A margem de erro nesse segmento é de 4 pontos para mais ou para menos. No Sudeste, são os piores resultados dessa gestão petista. A desaprovação oscilou para 64%. Eram 60% em abril. A aprovação caiu para 32% e eram 37%. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. No Sul, 62% desaprovam o governo petista. Eram 64% no levantamento anterior. Enquanto a aprovação é de 37%, eram 34%. A margem de erro é de 6 pontos para mais ou para menos. Apuradas em conjunto, as regiões Centro-Oeste e Norte registraram oscilação, tanto na desaprovação, que ficou em 55%, eram 52%, quanto a aprovação, que foi de 42%, era 44%. A margem de erro é de 8 pontos para mais ou para menos. Entre os grupos etários, 60% dos jovens de 16 a 34 anos desaprovam o governo federal. Entre a população de 35 a 59 anos, Lula é desaprovado por 59%. Já entre os eleitores com 60 anos ou mais, segue um empate técnico, com 52% que dizem aprovar, enquanto 45% desaprovam. A pesquisa Quest indicou também que, pela primeira vez desde o início do mandato, há empate técnico entre a aprovação e a desaprovação ao governo Lula, entre quem tem até o ensino fundamental completo. 50% aprovam, antes eram 53%, e 47% desaprovam, antes eram 45%. Para os entrevistados com ensino médio completo, a desaprovação se manteve em 61%. Enquanto a aprovação oscilou 1 ponto para cima, ficando em 37%. Já entre os entrevistados com ensino superior completo, 64% desaprovam o governo Lula. Antes eram 65% e 33% aprovam, que antes eram 34%. Quanto à aprovação e a desaprovação de Lula entre os mais pobres, com renda de até 2 salários mínimos, elas seguem empatadas tecnicamente, com 50% a 49%. Famílias com renda acima de 5 salários mínimos, 61% desaprovam o governo Lula, antes 64% em abril. A desaprovação entre quem tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos está em 56%, enquanto a aprovação está em 43%. Referente à religião, pela primeira vez no terceiro governo Lula, os católicos mais desaprovam a gestão federal, com 53%, enquanto 45% aprovam. Entre os evangélicos, 66% desaprovam a gestão Lula, contra 30% que aprovam o trabalho do presidente. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. Questionados sobre o escândalo do INSS e o aumento no imposto sobre operações financeiras, 31% dos entrevistados afirmaram que o governo Lula é o principal responsável pelo desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas. Sobre o IOF, 50% dizem que o governo errou ao manter o aumento para a compra de dólares. A pesquisa Quest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho. Foram entrevistadas 2.004 pessoas, de 16 anos ou mais, em todo o Brasil.